cego, não funciona mais. O olho direito, né, esse que dá para ver o branquinho ali, ele tem 10% de visão. Então nós voltamos, irmãos, com um desafio de pagar um tratamento para ele, porque, irmãos, nosso coração se ligou a esse menino assim de uma maneira extraordinária. E nessa ocasião nós conhecemos uma outra criança, a Dolati, deve ter ela aí também, Fábio. A Dolati é uma menina que mora... Oi? Não, não é essa daí não. Não é a que está no fundo não. E essa menina mora num vilarejo, irmãos. Olha só a situação dela. E então nós conversamos com os pais dela, né, com a ajuda de um intérprete, e topamos um desafio. Qual o desafio? Eu falei para o Robson, eu vou pagar o tratamento dessas crianças. E se eu não conseguir ajuda, vai sair do meu bolso, Deus vai me dar graça. E nós fizemos o desafio aqui na igreja, irmãos, e graças a Deus, o valor que foi levantado é suficiente para cobrir o tratamento deles, visto que, olha só, quando eles foram para Varanasi pela primeira vez, porque aí como que ficou? Combinamos, vamos tratar os dois, então vamos. Ajeitamos tudo, voltamos para o Brasil, fizemos desafio, escrevi para o Robson, falei, olha, já tem o recurso, pode começar a mandar. Então eles foram. Em Varanasi tem uma faculdade, olha só que ironia, né? Hindu, Faculdade Hindu de Varanasi. Irmãos, tem médicos especialistas em cada área da medicina ali, que é uma coisa impressionante. É uma faculdade de referência ali no norte da Índia e naquela região da Ásia. Eles ficaram tão impressionados com o caso dela, com a perna dela daquele tamanho, que eles falaram o seguinte, o hospital vai oferecer todo o tratamento de graça para ela. Vocês não vão ter que pagar nada de tratamento, vocês vão ter que custear medicamentos, uma prótese, que se for caso de amputação, e as despesas de deslocamento, né, as viagens, a estadia lá e tal. E começava a nossa jornada, irmãos. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito assustado pelo seguinte, depois que eles foram a primeira vez para Varanasi e voltaram, simplesmente parou o tratamento. Ninguém falava mais nada. E eu pressionando daqui do Brasil, falei, gente, o que está acontecendo? Por que as crianças não vão? Me diziam, pastor, a família se recusa a mandar essa menina para o tratamento. Fomos investigar, irmãos, o pai dela é alcoólatra e vive numa situação de extrema pobreza. E questionado pelo pessoal que estava ali cuidando dela, e ameaçaram, inclusive, chamar a polícia. Isso já foi, irmãos, assim, mais de uma vez já houve ameaça, ter que chamar a polícia para deixar a menina fazer o tratamento. Ele falou que tinha muita vergonha dela, e que não queria expor, olha só para você ver a cabeça, né? Não quer expor a menina. Enfim, irmãos, depois de muita luta, agora eu fui lá, em março eu estive lá novamente, e o rapaz lá, o Serash, me mostrou todos os exames dela. O problema dela não é elefantíase, o problema dela é uma deficiência congênita naquele membro, naquela perna, porque os ossos da perna cresceram junto. Então ali onde você vê o pé desse tamanho, irmãos, os ossos, ali tem o dedo, então os ossos cresceram junto ali, é um negócio assim que eles disseram lá que nunca viram um caso como esse lá em Varanasi. Às vezes tem em outros lugares, mas o caso dela ali eles nunca viram. Então, eu falei, nós precisamos dar um jeito nisso, nós precisamos resolver, continuar esse tratamento. Aí, eles foram novamente na casa dela e falaram, olha, nós marcamos a viagem para amanhã, vamos levar essa menina. Aí a mãe deu a seguinte desculpa, não, nós temos que ir num casamento, então ela tem que ir no casamento, não pode ir. Irmãos, eu falei, gente, mas esse espírito vai ter que cair em nome de Jesus. Irmãos, isso, olha, eu não sei até onde é espiritual e até onde é cultural, né? A pobreza da mente.
Eu falei, gente, chama a polícia, porque essa menina precisa de tratamento. Irmãos, eu não sei o que eles fizeram, eu sei que eu escrevi para lá, semana passada, e eles me disseram, pastor, finalmente eles foram levados novamente para Varanasi, estão lá, graças a Deus, graças a Deus. Então, irmãos, eu queria que nós orássemos por isso, porque eu achei que o desafio seria financeiro, e não é. O desafio, irmãos, é vencer esse espírito de miséria no coração da família. Estão entendendo, irmãos? O pai tem vergonha da menina, não quer expor, agora como? Não vai dar o tratamento para a menina resolver o problema. Estão entendendo? E nesse meio tempo o Uraju também ficou, porque você manda um, depois manda o outro. Enfim, ficaria um custo muito alto, mas agora, graças a Deus, os dois estão lá, estão prosseguindo no tratamento. E eu queria que nós nos colocássemos de pé agora, irmãos, e vamos orar. Eu tenho assim profetizado que eu vou mostrar a foto dos dois aqui sarados, curados. E hoje eu sei que o nosso desafio não é financeiro, não é porque dinheiro está sobrando, não é isso. O dinheiro, irmãos, você mostra a situação, pede oferta, a igreja é generosa, a gente consegue o recurso que é necessário. O desafio é outro. O desafio é vencer, sabe, essa escravidão que está na mente dessas pessoas, né? Então, irmãos, vamos orar agora, em nome de Jesus, como igreja, vamos dizer, Senhor, nós oramos e repreendemos esse espírito de miséria na vida dessa família, que essa família libere essa menina para ser tratada. Agora, vamos fazer isso agora, irmãos, em nome de Jesus? Então, levanta a sua voz agora e ore por isso, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora e colocamos diante do Senhor o nosso coração desejoso de ver essas crianças, Uraju e Adolati, curadas, Senhor Deus, dessas enfermidades. Uraju com pelo menos aquela vista restaurada, Senhor Deus, e Adolati livre desse problema que causa vergonha e que causa tantos problemas para uma menina da idade dela. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo repreenda agora esse espírito de miséria, esse espírito de escravidão, Senhor Deus, na vida dessa família. Não oramos contra a família, oramos contra os espíritos que agem ali, Senhor, e clamamos ao Teu nome, para que o Senhor se faça conhecido nesse vilarejo, na vida dessas crianças, na família dessas crianças, através dessa atitude de amor da Tua igreja, em nome de Jesus. Nos dê todos os recursos, Senhor Deus, para prover esse tratamento, que o Senhor dê direção aos médicos e que essas crianças sejam curadas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Pode sentar. A criançada já pode ir para o culto infantil. Vamos, irmãos, para Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo
Vocês encontram Malaquias fácil. Faz assim, acha Mateus. Você vai lá e acha Mateus. Malaquias está exatamente antes de Mateus. Então vai lá, Mateus capítulo 1. Volta uma página, Malaquias. Já vai dar bem no texto que a gente vai ler. Malaquias capítulo 3. Vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 10. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ler uma parte aqui sobre dízimo e oferta, mas o assunto da ministração agora não é sobre dízimos e ofertas. Mas é que a gente precisa entender o contexto. Então, vamos ler isso aqui, porque aí você vai ficar contextualizado. Você vai saber do que Deus está fazendo. Então, nós vamos para a parte aonde é o foco da ministração. Esse texto aqui, irmãos, é muito forte, principalmente a partir do versículo 13. Então, vamos ler aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Então, diga assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém, irmãos? Amém, querido? Pode ficar tranquilo, o pastor não vai levantar a oferta não, tá? Então repete assim: Deus tem para mim tantas bênçãos que eu nem vou ter onde guardar. Você crê nisso? Você crê nisso? Então diga com mais força, diz assim: Deus tem para mim tantas bênçãos que eu nem vou ter onde guardar. Amém. Vocês gostaram, né? Eu também gostei. Aí, olha só o que diz no versículo 11: impedirei que pragas devorem suas colheitas. Diga amém. E as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Diga amém. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. No entanto, versículo 13: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O que ganhamos com isso? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho
que lhe obedece, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Fecha seus olhos mais uma vez, vamos orar. Nós oramos agora, Senhor, para que o Teu Espírito Santo fale poderosamente conosco. Que a Tua graça esteja sobre nós, para que nós possamos entender, não apenas a nível daquilo que foi lido, mas num nível profundo, Senhor, no nosso espírito, que haja nessa noite mais uma palavra revelada ao nosso espírito que vem da Tua parte. Nós queremos, Senhor Deus, entender e perceber a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um povo que estava em crise aqui, irmãos. Malaquias, ele começa a escrever sobre um povo, e ele é usado por Deus ali, Deus fala com ele, é por isso que essas coisas foram escritas. Ele fala, irmãos, de um povo que não conseguia mais perceber a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. E de um lado você tem esse povo que falava duro contra o Senhor, e que dizia coisas como, por exemplo, o ímpio sempre prospera, os arrogantes e os injustos, eles nunca são punidos por aquilo que fazem, eles proliferam na terra, eles vão crescendo e nós não vemos, a justiça de Deus sendo estabelecida na vida deles. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração ele clama por justiça. Quando a gente vê inúmeras corrupções, como nós temos visto no nosso país, coisas que deixam a gente profundamente irritado, e às vezes a alma da gente clama pela justiça de Deus. Uma coisa, irmãos, eu quero dizer: todos podem, com recursos ou sem recursos, com sorte ou sem sorte, escapar do julgamento dos homens, mas ninguém escapa do julgamento de Deus. Um dia todos nós iremos comparecer diante do Senhor Jesus Cristo. Quer alguém creia ou não. Você diz talvez assim, eu não creio nisso. O outro diz assim, não, eu creio nisso, vai acontecer. Meu querido, eu quero dizer para você que independente de você crer ou não crer, independente de você entender que vai ser assim, ou não entender, não acreditar que vai ser dessa forma, eu quero dizer que vai ser exatamente como a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus, ela não é alimentada pela nossa fé. Olha só que interessante. A palavra de Deus, ela não é alimentada pela nossa fé, querida. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus que nunca falha. Então, querido, um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor. Mas voltando, então você tem aqui esse povo que estava nessa crise. Eles não conseguiam mais perceber a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. Para eles agora, parece que tudo era a mesma coisa. É a mesma coisa se eu oro muito, ou se eu não oro nada. É a mesma coisa se eu sou um homem de oração, ou se eu não sou. É a mesma coisa eu ir na igreja, como não ir, tanto faz, não muda nada. Essa era a crise. E do outro lado estava Deus ali falando sobre as bênçãos. Falando sobre bênçãos e tantas bênçãos que ele tinha para derramar sobre o povo, irmãos, que o povo não teria lugar aonde guardá-las. Então Deus começa a falar, olha aqui comigo novamente, querido, no versículo 13. Deus começa, ele se volta para o povo e começa a dizer assim: no entanto, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Amados, preste atenção, quando se está longe de Deus, você não consegue mais perceber a diferença
entre servir a Deus e não servir a Deus. Você não consegue mais perceber a diferença entre ter temor do Senhor e não ter temor do Senhor. Quando você está longe de Deus, querido, você não consegue perceber o quão maravilhoso Deus é, o quanto Ele é rico em amor e o quanto Ele é rico em graça e em misericórdia. E Deus começa então, queridos, a tratar o povo para acordar e a mostrar para o povo que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Você pode dizer amém? Então diga assim comigo, existe uma diferença. Bem forte, existe uma diferença. Bem forte, igreja, existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Para entender essa diferença, irmãos, eu quero começar a dizer para você alguns dos motivos pelos quais nós buscamos a Deus muitas vezes. Eu poderia dizer para você que a grande maioria das pessoas, elas buscam a Deus por um interesse pessoal. Elas querem uma bênção na sua vida. Elas querem sair de uma situação difícil na sua vida. Elas querem se livrar de um problema no casamento. É por isso que elas procuram a Deus, muitas vezes. Elas querem ver uma situação, uma circunstância com os filhos resolvido. Por isso que ela busca a Deus. Ela vai para o Senhor, querido, por causa de um interesse em resolver em receber de Deus uma bênção, um benefício. Alguns anos atrás, irmãos, uma pessoa disse assim, nós ficamos sabendo, né? E ela disse assim, não, estamos saindo da igreja Ouvir e Crer e nós vamos para outra igreja. Porque lá nessa outra igreja está recebendo bênçãos que na igreja Ouvir e Crer não está recebendo bênçãos. Aí, irmãos, isso chateia a gente. Sim ou não, irmãos? Eu fiquei chateado. E aí eu pensei assim, pode ir. Porque eu quero ensinar esse povo, não é receber bênção. Eu quero ensinar esse povo a amar a Deus com todas as forças e por isso serem abençoados. É isso que está, irmãos, no coração do Pai. Deus, Ele não se importa quando você o procura por causa que você quer receber uma bênção. Mas muito mais do que uma bênção, muito mais do que um benefício para a sua vida. Muito mais do que a solução de uma enfermidade, de um conflito familiar, muito mais, querido, do que resolver uma crise pessoal. Deus quer cuidar da sua vida e lhe dar a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que Ele deseja fazer. O problema é que quando se busca a Deus com interesse apenas o interesse em algum benefício que o Senhor pode dar, irmãos, algo muito importante não acontece dentro de nós. Deus às vezes responde à oração. O Senhor às vezes concede o benefício, mas pastor, por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ama. Ele é um Pai que ama. Deus é cheio de graça, de amor e de misericórdia. Ele não lança fora aqueles que o buscam. Ele não lança fora aqueles que vão para Ele. O Senhor muitas vezes concede a bênção, porque ama. E quando essa pessoa, ela recebe a bênção, ela vai para muito longe do Senhor. Então o que não acontece dentro dela, irmãos, que nós não falamos? Não acontece uma transformação de vida. Ela foi abençoada por Deus, ela teve o benefício que ela procurou, ela recebeu a bênção que ela procurou, mas não passou por uma transformação de vida. Não há um novo coração. Quero dizer uma coisa para vocês, querido. No inferno vai ter muita gente que um dia foi abençoada por Deus.
Olha o que o pastor está falando. Aí talvez sentado na sua cadeira, você olha para mim com a cara feia e fala assim, vai ter muito pastor também. Vai mesmo. Eu não. Pessoas, irmãos, que receberam milagres incríveis de Deus. Pessoas, irmãos, que tiveram enfermidades incuráveis, curadas. Pessoas, irmãos, que tiveram, às vezes, no leito de morte. E foram ressuscitadas. Literalmente, irmãos, pessoas, irmãos, que viram a ação de Deus nas suas vidas, ou numa causa que ela procurou, numa causa que ela colocou diante do Senhor, viram uma solução extraordinária. No entanto, elas não entregaram as suas vidas ao Senhor. O que eu acho, irmãos, incrível, é como o Espírito Santo pode tornar forte aquele que é fraco. Tem uma história que eu não me esqueço. A gente estava adorando, eu estava lembrando ali dessa história agora. Policarpo, eu já contei essa história aqui. Quem ouviu já vai ouvir de novo, mas quem não ouviu, ouça. Há séculos atrás havia um homem numa cidade, a cidade de Esmirna, que fica ali perto da Turquia hoje, que se chamava Policarpo. Policarpo era um homem de Deus, era bispo daquela cidade. E naquele tempo, irmãos, Nero era o imperador romano. E Nero perseguia brutalmente, intensamente a igreja. Vários cristãos foram condenados à morte, condenados à fogueira. Você deve se lembrar, por algum filme que já viu, cristãos sendo mortos por leões no Coliseu Romano. É uma coisa impressionante, irmãos. Foi um período muito difícil para a igreja. Policarpo era uma referência naquela cidade, por ser um homem de Deus, por ser um homem sério, até que foi preso por causa da fé que ele professava. E ele foi condenado, foi julgado e condenado à morte na fogueira, se não negasse a religião, né? Eles chamavam de religião, se não negasse a religião cristã, se não negasse a Jesus. Então, eles amarram Policarpo num poste, colocam a lenha, e vem o carrasco com uma tocha acesa, e aquela pessoa ali que ia executar a condenação do juiz disse assim: você agora tem, Policarpo, uma chance de escapar da morte, e a chance você precisa negar a sua fé nessa religião dos crentes, nessa religião dos cristãos. Aí, irmãos, Policarpo, ele disse assim: durante 84 anos, olha a idade que ele já tinha, durante 84 anos, eu servi a Deus, e Ele nunca me faltou em momento algum. Não seria agora que eu iria negar o meu Senhor. Eu não nego a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Então o carrasco acendeu a fogueira, e o fogo começou a pegar. A história conta, irmãos, que veio um vento misterioso e apagou o fogo. E aí então o carrasco pega um machado e termina a história. Como o Espírito de Deus é capaz de tornar forte em momentos, irmãos, aonde nós temos fraquezas. Como o Espírito Santo é capaz de fazer algo dentro da sua vida para que você não tema a morte, não tema as circunstâncias, não tema as situações, mesmo que você esteja sendo pressionado até o limite da sua fé. É isso que vai acontecer, querido. Uma das primeiras coisas que vai acontecer na vida de quem serve a Deus. Não na vida de quem apenas busca um benefício do Senhor, tem o que quer, recebeu o que procurou e vai embora. Não, mas na vida de quem serve a Deus, Deus vai torná-lo forte diante de adversidades. O Senhor vai tornar o seu espírito inabalável. O Senhor vai renovar as suas forças. O Senhor vai fazer com que você caminhe e não se fadigue, com que corra e não se cansa. Vai subir alto como águias.
Olha o que o profeta Isaías escreveu: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto com asas como águias. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fadigam. É assim, querido. Olha aqui. Volta seus olhos aí novamente para o texto. Versículo 17 de Malaquias 3. Ele diz assim, olha: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eles serão o meu tesouro pessoal. Me ajuda aí, porque eu lembrei de um texto agora, para variar. Eu quero aquele texto que fala que o reino dos céus é como um homem que encontrou uma pérola de grande valor. Onde é que está esse texto? Ajuda aí, pastor Rodrigo. Ajuda aí, Rosa. O reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro precioso, vai e vende tudo o que tem e compra o... Mateus 13. Eita, povo que lê Bíblia, gente. Isso é bom demais, hein? Uai, pastor, por que você não achou então, hein? Eu estou pregando, estou nervoso, irmão. Tem paciência comigo. Mateus capítulo 13, versículo 44. Abre aí. Olha aqui. Fica aí que eu vou ler de novo aqui Malaquias. Pode achar aí, Mateus 13, 44. E eu vou ler aqui para você Malaquias 3, 17, de novo. Então diz Malaquias 3, 17 diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Deus está falando aqui que vai agir, vai chegar um momento em que Ele vai agir na vida daquele povo, na sua vida, meu irmão, na minha vida. Vai chegar um momento em que Ele vai agir na sua vida e vai tornar você tesouro pessoal dEle. Tesouro pessoal. Meu irmão, você já pensou nisso? Tesouro pessoal do Senhor? Tesouro, olha, eu sou tesouro pessoal do Senhor. Ele vai tornar, Ele vai fazer, Ele diz assim: no dia em que eu agir, no dia em que eu agir, quem busca apenas busca um benefício de Deus, não dá tempo para o Espírito Santo agir na vida dele. Quem apenas busca bênçãos de Deus, quem apenas busca resolver os seus problemas familiares, os seus conflitos, as suas intrigas, as suas necessidades, quem busca apenas isso, uma bênção de Deus, eu quero uma bênção, não dá tempo para que o Espírito Santo haja na vida dele e faça dele um tesouro pessoal do Senhor. Mas quem serve a Deus, quem busca o Senhor e não as suas bênçãos, quem busca a vida que há em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Espírito Santo vai torná-lo propriedade exclusiva do Senhor. Você vai ser o garoto não me toque. Não me toque. Propriedade exclusiva de Jesus. Não me toque. Tesouro pessoal do Senhor. Eu não estou ensinando você, querido, que você não pode buscar bênçãos de Deus, porque eu também busco, é claro que eu busco. Mas existe muita diferença, irmãos, entre aquele que quer a vida que há em Deus, a vida que há em Jesus Cristo, e aquele que quer apenas uma bênção. Há uma diferença muito grande entre você apenas procurar, não, eu vou na igreja porque o meu casamento está precisando de paz. Como meu casamento precisa de paz, então eu vou na igreja
e vou me arriscar até a ir em algumas reuniões de oração, porque o meu casamento precisa de paz. Deus vai lhe conceder a paz. Talvez, querido, se fosse eu, profeta, eu ia olhar para você e falar, não, vou te dar paz, não. Depois você vai embora. E vocês não sabem o que é o coração do profeta. Às vezes, irmãos, você olha assim e fala assim, Deus podia não abençoar. Porque se abençoar, ele vaza fora. O coração do profeta. Se Deus abençoar, ele não fica na igreja. Deus podia não abençoar. Aí um dia, Jesus, às vezes o profeta fala assim, se Deus abençoar, ele não vai se tornar membro da igreja, ele vai para outra igreja, porque ele está aqui só porque ele quer a bênção. Aí um dia o Espírito Santo falou assim comigo, você não é o dono dele, quem morreu por ele fui eu, não foi você, então não pode ser seu. Aí eu falei, toma papu, toma, não vai orar não para ver, pastor. Deus abençoa porque ele ama. Deus é um Deus de bênção, glória a Deus. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de amor. Deus não tem o coração do profeta, do pastor. O coração dele é de eterno amor, graça e misericórdia. Então ele vai abençoar você. Mas o que ele deseja é muito mais do que isso. Ele deseja que você passe toda a eternidade ao lado dele. Ele deseja que você não veja a morte. Ele deseja que você não sofra o dano da segunda morte, que diz lá em Apocalipse. Ele deseja ver você não apenas vivendo daquela bênção que você recebeu quando buscou, mas ele deseja que você viva cheio do Espírito Santo dele, vibrando, transbordando de alegria, de amor e de paz, e sendo alvo da bênção de Deus e de todas as bênçãos de Deus. Porque se ele abençoa, quando nós às vezes não temos ele em primeiro lugar na nossa vida, quanto mais ele vai abençoar, irmãos, quando nós olhamos para ele e dizemos assim, Pai, muito mais do que suas bênçãos, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha casa. Meu irmão, sabe o que vai acontecer? A sua vida vai mudar. Essas perebas que muitas vezes estão dentro da sua vida, que se manifestam na vida da sua família, que se manifestam na sua cabeça, isso tudo vai mudar, porque aonde há a vida de Deus, não há lugar para a obra das trevas. Aonde há a vida de Deus, não há lugar para a obra de demônios, irmãos. Deus vai derramar sobre você, e você vai transbordar da paz dele, que excede todo entendimento, da alegria dele, do poder de Deus. Porque é a vida do Espírito Santo. Ele diz assim, olha, farei de vocês o meu tesouro pessoal. Agora aqui em Mateus, eu gosto muito dessa palavra, Mateus 13, 44, diz assim, isso é Jesus contando. Ele diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O homem estava andando por um campo, não sei como, ele suspeitou que ali tinha um tesouro. E ele encontrou esse tesouro. O campo não era dele. Era um tesouro, irmão, de altíssimo valor. De altíssimo valor. Aí, ele escondeu novamente o tesouro. Aí ele volta. Irmãos, a parábola aqui que Jesus contou, essa parábola é pequena. Jesus fala que esse homem foi, vendeu tudo o que ele tinha. Tudo o que ele... Pensa você. Você chega e vende tudo o que você tem, até você não ter mais nada. Aí você pega o dinheiro,
vai lá e compra aquele campo. E aí, você ficou com o tesouro para você. Eu sempre olhei essa parábola, irmãos, entendendo assim: Jesus é o tesouro. Eu sou esse homem que encontrou Jesus. Então eu fui, vendi tudo o que eu tinha para ficar com Jesus. Mas alguma coisa não batia. Sabe por que não bate? Porque eu nunca tive que vender nada para ter Jesus. Está entendendo? Quantos estão entendendo isso? Isso aqui é muito importante, irmãos. Quem aqui teve que vender alguma coisa para ficar com Jesus? Quem aqui teve que comprar Jesus? Você já teve que, quando veio para a igreja, aceitou Jesus? Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí chega o pastor, bate no seu ombro. Custa 300 mil. Ah, mas custa 300 mil o quê? Para você receber Jesus, você tem que comprar. Então vai, vende a sua casa, vende tudo que você tem, vem aqui e me paga, porque, entendeu? Irmãos, nunca aconteceu e nem vai acontecer. Só que eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nós, eu e você, nós somos comprados. Então eu quero dizer uma coisa para você. Esse tesouro aqui é você, querido. Esse tesouro aqui é você. Aí você fala assim, como que faz? Tesouro precioso. Sim, você é um tesouro precioso. E quem que te comprou? Quem comprou, querido, foi Jesus. Foi Jesus que comprou você. Pastor, como que Jesus me comprou? Sabe como? Porque ele teve, irmãos, que abandonar toda a glória dele. Todo o poder e a eternidade dele, se fazer como um de você, como um de mim, e morrer na cruz, para pagar o preço pelo nosso pecado e nos resgatar. Você é o tesouro precioso que esse texto fala. Você tem muito valor para Deus, eu tenho muito valor para Deus. Olha aqui, 1 Pedro, vai lá em 1 Pedro. 1 Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia, já perde Apocalipse. Acha Apocalipse, aí você vem voltando assim, aí você vai encontrar assim Judas, aí você vai encontrar 3ª, 2ª e 1 João, aí você vai encontrar 2 Pedro, então é 1 Pedro. Capítulo 2, Pedro, capítulo 2, versículo 6. Não, perdão, 9. Eu quero que todos nós leiamos esse texto juntos, bem forte, bem alto. Vamos lá? Espera aí só um pouquinho, deixa eu achar aqui a minha Bíblia no computador, no smartphone, que eu mudo a versão aqui para ler junto. Espera aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Achei. Vamos lá, todo mundo junto, bem forte, bem alto. 1, 2, 3 e já. Vós, porém... Espera aí, irmãos, espera aí, está muito fraco. Está muito fraco. Vamos lá, com disposição, é sério. 1, 2, 3 e já. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração, não me toque, propriedade exclusiva de Deus. É isso que o Espírito Santo faz quando você busca Ele. Muito mais do que lhe dar uma bênção, muito mais do que
resolver alguma situação na sua vida, Ele faz de você tesouro pessoal do Senhor. Abre aí no Salmo, eu lembrei de mais um texto, Salmo 25. Eu acho que é o 25, vamos ver. Salmo, capítulo 25. É 25 mesmo. 25, 14. Aliás, o 12. Pega o 12. 25, 12. Salmo 25, 12. Então diz assim, ó. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Para quem que é a intimidade do Senhor, irmãos? Para quem que é a intimidade do Senhor, irmãos? Diga assim, para aqueles que o amam. Para quem que é a intimidade do Senhor, irmãos? Então diga assim agora, para mim que o ama. Para quem? Não, deixa eu perguntar primeiro. Para quem que é a intimidade do Senhor, querido? Diga assim, a intimidade do Senhor é para mim. É para mim. Bate a mão no peito e diz assim, é para mim que amo a Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Quando você busca a vida de Deus. A minha oração, querido, é para que muito mais do que uma bênção, do que um benefício, do que uma cura, do que um emprego, do que um bom salário, muito mais do que isso, que você busque a vida que há em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar todos de pé. Fecha seus olhos, enquanto os meninos preparam aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. E queremos pedir ao Senhor para que nos ensine a te amar, Senhor. Nos ensine, Senhor Deus, a buscarmos a vida que há em Ti, não a